Se antes a discussão era como a gente, não é a gente, mas como nós pagamos, agora a pergunta começa a mudar. O que acontece quando não somos exatamente nós que clicamos para comprar, mas um agente de IA que vai agir com base naquilo que a gente pré-definiu, nossas preferências, nossas regras, nossas intenções. Tudo muda. Mais uma vez, tudo muda. Muda a autenticação, muda a segurança, muda a experiência do usuário, muda a responsabilidade. E muda, mais uma vez, o negócio. Então, hoje a ideia é justamente a gente tirar esse tema do campo da abstração e trazer para uma vida real o que já está acontecendo, quais são os principais desafios e como o ecossistema de pagamentos começa a se preparar para essa nova fase. Eu sempre gosto de dizer nas minhas apresentações sobre inovação que a IA, ela ainda está na pré-história, né? Todo mundo está cada dia aprendendo uma nova ferramenta, uma nova utilidade. É diferente daquela história que a gente tem uma solução em busca de um problema. Não, a gente tem problemas e a IA está nos ajudando a resolver. E hoje a gente vai falar exatamente de uma das grandes novidades, que são os pagamentos agênticos. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, obrigado aos nossos convidados, aos painelistas que vieram e ainda estão chegando. E a gente vai começar porque o futuro dessa vez resolveu chegar mais cedo. Com vocês eu queria apresentar a mediadora do nosso painel, a Valéria Carrete. Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a Pagos, bem-vindos ao nosso painel de comércio agêntico, quando os agentes e a inteligência artificial começam a comprar pela gente. Nós vamos ter uma discussão riquíssima esta noite, com grandes pensadores deste futuro que está sendo construído e que estão nos levando para esse novo momento, para esse novo futuro. Um futuro que passa de hoje, da onde a gente usa a inteligência artificial e os agentes para fazer um Google turbinado, né? Que nada mais que é um Google turbinado, para um momento onde ele vai pesquisar, ele vai decidir, ele vai comprar e ele vai pagar. Ou seja, é um momento que a gente chama da era concierge, né? O agente passa de um agente simples, normal, para uma coisa muito mais requintada, num serviço de concierge para o seu proprietário, para o seu comandante. E nesse momento é importante a gente sair desse momento que a gente está aqui, olhando para Pix, Banco Central, reguladores, Banco Master, né? E levantar um pouquinho a cabeça e conseguir ver um pouquinho mais o que está acontecendo no mundo neste momento. É fundamental para a gente entender efetivamente o potencial que a gente está vivendo de realidade hoje, de transformação. E nessa jornada, nesse passeio, nessa viagem, a gente tem um convidado fantástico, querido, amigo, Gil Giardelli. Gil, por favor. Gil, ele é professor, escritor, palestrante e especialista em estudos do futuro, inovação e inteligência artificial, além de conselheiro de grandes empresas. Ele é criador e apresentador de programas de TV como O Imponderável e O Impensável. Gil, obrigada, dê seu show. Muito obrigado, deixa eu só começar meu tempo aqui para ser pontual. Meu som, como tá, meu DJ? Só um pouco baixo, eu falo por aqui. Obrigado. Queria agradecer a Valéria, que é uma mulher do século 22, sempre com um sorriso lindo, uma energia.
Eu vou falar para vocês do que a gente está trabalhando hoje realmente na fronteira, seja ali na Faivera. Quem quiser conhecer um laboratório de física ou IA, temos aqui bem perto. São 18 tipos de humanoides trabalhando conosco. E também um pouco do trabalho que eu tenho feito no convite de uma das agências da ONU, que é o AIFold. E lá a gente está debatendo as igualdades sustentáveis entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Sempre houve, mas nunca com o tamanho que está acontecendo agora. E para nós, né, executivas e executivos que estão aqui no Brasil, no grupo que está trabalhando hoje no Brasil, uma última pesquisa da ONU e também do conceito do Banco Mundial, estamos com níveis médios e avançados sobre essa nova economia, apenas 3,5% da população que está trabalhando. Então isso vai trazer algumas consequências na academia, como professor da Fundação Dom Cabral, professor convidado em algumas universidades lá fora. A gente está falando do que é o conceito agora da floresta de ambiguidade, que o mais difícil é tudo o que nós fizemos até aqui foi importante, nos trouxe até aqui, mas não vai levar para a próxima fase. Então o mais complexo não é aprender coisas novas, é desaprender modelos que não cabem mais nessa nova era. E dentro disso eu pego, né, um mundo onde esqueçam as pessoas, mas as frases são importantes. Né? O CEO da OpenAI disse uma frase que poucos entenderam, que brevemente teria uma empresa que seria uma pessoa e muitos agentes, ela valeria $1 bilhão. E hoje, né, me preparando para estar aqui com vocês, fui atrás de 5 delas, uma delas que é uma health tech, uma pessoa, $20 mil de investimento e atendeu ano passado 480 mil pessoas. Então, o conceito de 1 bilhão e uma empresa de uma pessoa já está acontecendo à nossa frente. O poder desses agentes, você pode ter o melhor programador do seu lado, você não vai ter a velocidade do que está acontecendo, né? E como Pagos, que é o nosso genial nome, um jovem, ele fez uma criação, colocou $1.000 e falou: você tem uma meta de triplicar meu dinheiro em 3 meses. Ele em 15 dias triplicou, né? E aí numa programação ele falou: quando você tiver uma oportunidade grande, me liga no meu celular e peça permissão no que a gente chama de Human Loop. E aí eu quero pegar também o prêmio Nobel. Eu imagino que muitos aqui são economistas do ano passado, né, o Nobel de Economia, para 3 pesquisadores que disseram a destruição criativa da destruição criativa. Se Schumpeter, em 42, criou esse termo, que a tradução rasa seria, né, se você não destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Agora já está acontecendo de fato uma destruição criativa que antes demorava 100 anos, agora está demorando poucos meses. E aí separei mais de 15 cases, não vou falar de todos, vou pegar os principais da nossa indústria. Mastercard acabou de lançar mundialmente uma suíte, onde ela diz: você, pequeno e médio empreendedor, instale a nossa IA, um orquestrador, e você vai ter um C-Level, um CFO, agentes trabalhando para você. Uma forma de fidelizar, né, uma forma realmente muito inteligente de trazer essa fronteira e essa nova educação financeira da economia dos agentes de inteligência artificial. E um ponto importante, já tem uma na Bélgica e agora uma em São Francisco, uma IA, um agente de IA avançado. Ele ganhou um cartão corporativo, $100 mil, e ele tem que administrar uma loja física nas ruas de São Francisco durante 3 anos. O mais impressionante é que ela está tomando decisões, e ela foi entrevistar os 2 funcionários dessa loja que vende livros como Admirável Mundo Novo e outros conceitos de decoração, né, uma grande ironia. Para entrevistar as pessoas, ela não falou que é uma IA, um agente de IA, porque senão perderia alguns talentos. E aí já são 2 meses de funcionamento. Quem quiser o case eu mando para vocês, e os dados são bem concretos. Então ela toma decisões realmente do que vender, do que comprar, preço, como pagar. Algumas discussões que são óbvias, como ela não tem uma constituição jurídica, sempre tem que ter alguém para assinar junto com a prefeitura e pagar os impostos. E aí o que a gente está falando é desse momento, né, da pós-inovação, aonde esses agentes estão criando uma nova força de trabalho, e aí o que parecia ficção científica, o futuro já chegou, como diz o professor, só está mal distribuído. Carros voadores, processos funcionando de forma rápida. E aí eu quero falar dos agentes específicos, como chegamos até aqui, não é tão novo. Aqui um processo onde pesquisadores de Stanford lançaram 1000 agentes autônomos dentro do Minecraft.
uma missão: vocês precisam criar uma nova sociedade. Tem a Olivia, que é uma fazendeira, tem 2 grupos políticos que estão se degladiando, como no mundo inteiro, né? Eles têm que criar uma nova constituinte. O que é mais interessante de tudo isso, que os dados estão abertos para qualquer pesquisador, estamos recriando o contrato social de Rousseau, que não era tão atualizado desde a Revolução Francesa. E aí isso traz para nós outros dados. No maior banco suíço, Daniel, ele existe de verdade como ser humano, mas ele criou um avatar que hoje é uma ferramenta que está gratuita para qualquer pessoa, e o nosso rosto tem em média 230 modificações entre surpreso, feliz, triste. O de Daniel já tem 210 modificações. Mas o que é mais impressionante, ele consegue conversar simultaneamente com 4.000 pessoas e dar conselhos específicos para cada um deles. O fundo que ele está administrando, com uma IA generativa avançada, está 112% mais lucrativo nos últimos 2 anos do que os seus concorrentes na média. Lembra das desigualdades sustentáveis desse mundo? E aí, né, essa pós-inovação, essa pós-IA, eu sei que a gente está falando ainda de IA, falamos que ainda estamos, né, no começo de tudo isso, não é bem, só para vocês entenderem o processo que vai acontecer de modificação, a gente está falando de um lugar onde ainda não está na indústria, mas brevemente você vai ser um especialista em cadeiras e você vai bolar sua cadeira com apenas a fala, e as máquinas vão bolar tudo isso. Então tudo que era pós-lei de Moore, pós-startup, tudo virou pós realmente nesse novo mundo. E aí a gente tem que ver alguns sinais. Vocês devem estar vendo o que está acontecendo na área de esportes, né? Aqui atrás de mim, um projeto começou voluntário na Toyota e agora já está no livro dos recordes, acertou mais de 2.000 arremessos de 2 pontos seguidos. Né? Quando você faz ali a corrida que aconteceu agora, a meia maratona em Pequim, o primeiro ano parecia que eles tinham tomado uns 30 a mais. Esse ano ficaram 7 minutos abaixo do tempo do recorde mundial. Então esses são sinais, né, que estão acontecendo. E a indústria acelerando, aonde já são robôs e humanoides trabalhando em todos os lugares. Porque não é que ninguém gosta de pessoas, está faltando mão de obra, né, em todos os lugares, especialmente para trabalhos repetitivos. E algo que a gente tem que entender, esqueça lados políticos, mas aqui foi há menos de um mês aonde a primeira-dama americana convidou 50 países para participar de um summit de inteligência artificial na educação. Basicamente, você está falando, que eles estão falando assim, quem dominar os cérebros dessa nova era, eles vão ser um novo soft power. Se antes o soft power da primeira fase americana foi a Disney com Mickey e tudo isso, agora é uma nova educação sobre isso. E aí entramos no Vale da Estranheza, aonde era um conceito de eu sou um roboticista, de humanoides não podiam parecer com os seres humanos, e vem os chineses e lançam agora alguém que vai ser realmente difícil de entender se é realmente um ser humano ou um robô. Começam a ter impactos sociais sobre isso. Foi criada uma casa, como eu diria de uma forma técnica, assim, uma casa de entretenimento sexual adulto, né, com humanoides. E aí, desculpa, e aí somos maiores, estamos tomando bebê. E aí o que aconteceu? O governo falou assim, parem, fechem isso, porque a gente não sabe qual a consequência de você ter um amor com o ré. E aí eu quero falar nesses 8 minutinhos que tem passado rápido sobre os estudos do futuro. Futurismo é uma palavra totalmente não utilizada por nós. Eu sou da Federação de Estudos do Futuro. Pensar futuro é algo que está no caminho de todas as pessoas e profissionais como vocês. Muitos departamentos de inovação estão deixando de existir, entrando na era de estudos do futuro. E por quê? Fui dar aula como professor convidado em Stanford e pedi por um aplicativo um carro totalmente autônomo. Impressionante como ele fala assim, você está a 10 passos da onde o carro vai te pegar. Enquanto você não chegar a 5 passos, eu não posso liberar o carro. Então já não é mais em metro, é por número de passos. Mas o que mais chamou a atenção, só uma empresa da indústria antiga tinha autorização para estar ali no Vale do Silício. Infelizmente, foi suspensa por 2 anos, teve que voltar para a prancheta. Quem está dominando hoje é a Zoox e a Aymo, que são de Big Techs. E aí, como está essa nova indústria centenária automobilística? E aí tem a reação da indústria que já estava estabelecida. A Tesla cria em Los Angeles uma lanchonete, onde é para você carregar 500 quilômetros em 15 minutos nas suas bombas avançadas elétricas, mas enquanto isso você pode comer uma pipoca
o hambúrguer é servido pelos seus humanoides. O que é isso? É testar se a sociedade já está recebendo os humanoides para o seu trabalho. E eles declararam no sua última reunião, dizendo: seremos a primeira empresa a colocar 1 milhão de humanoides na casa das pessoas. Se você analisar o payback, né, vale a pena investir nisso lá fora. Por quê? Porque vem os chineses, eu vou falar um pouquinho deles. A sua maior empresa, que é a XPeng, da indústria automobilística, lança 2 produtos já em produção de massa. Um carro está congestionado vindo da 23, desacopla seu drone e o seu carro volta automático. Isso não é futuro, já está sendo vendido 10 mil unidades. E um humanoide que até tive que cortar ele, porque falaram que era um ator, né, da perfeição que ele está no caminhar. E com isso eu quero falar sobre eu vou abrir aqui sobre a economia para a gente poder fazer um debate fantástico. As Dark Factories, são 10 mil Dark Factories na China, eu visitei uma delas, elas ficam 98% do tempo pagadas. E aí agentes autônomos e seres humanos dando a sua última decisão. Imagine o impacto disso do que vai acontecer na indústria global, porque você pode ter uma fábrica aqui e alguém está administrando na Suécia. Distante do Brasil, de forma alguma. Se vocês visitarem os 2 novos centros da Scania aqui no ABC, já são Dark Factories. A diferença é que nós temos 12 dessas no Brasil e eles 10 mil. E aí, bem-vindos a essa indústria 6.0. Uma indústria que vai ser completamente diferente, né? E o último exemplo vem da BMW, que disse: agora com os humanoides trabalhando, liberta as pessoas para terem outros tipos de trabalho. A partir de agora, não somos mais da indústria automobilística, somos da indústria de conexão urbana e intergaláctica. Então veja só que mudando as empresas. E aí eu queria falar de 2 países, 3 países que deram lições para nós. Singapura, nos anos 80, existia um termo na sociologia econômica que era o 4º mundo. Eles conseguiram se consertar, com muitos problemas, mas se consertaram. Há 10 anos atrás se auto-intitularam como a nação da economia da inteligência artificial. Hoje é a maior renda per capita de qualquer país do mundo. Pequeno, mas com uma construção gigantesca. Então, educação de alto impacto desde a primeira infância. E na Coreia do Sul, entre 1950 e 53, tive lá, não nessa época, agora recentemente, em 53, quando acaba a sua guerra civil, 2 Coreias surgem e também 2 países que estavam entre os mais pobres do mundo. Uma resolveu investir em educação de alto impacto desde a primeira infância e tecnologia de ponta. Hoje, a Coreia do Sul tem um processo que é o que seria o desemprego, um desemprego com taxas abaixo de 3%, e aí você tem uma cafeteria que são 2 seres humanos roboticistas, 2 seres humanos baristas e 100 robôs ajudando eles. Não é porque não gosta das pessoas, não tem aonde contratar. E para a gente finalizar, passou rápido esses 13 minutos, pessoal? Vocês estão... Algo que nos impacta, numa reunião que eu tive com uma grande do agro, alguns anos atrás, eles falaram assim: Gil, esqueçam isso, nunca será produzido algum tipo de grão em fazendas que não sejam as tradicionais nossas. E aí no ano passado, mais de 4 milhões de hectares fizeram a primeira safra de verdura, de legumes e também de grãos, aonde era o final da fronteira, que eram os desertos agora. E o que mais nos impacta sobre esse processo, é ver que eles construíram 155 quilômetros de uma estrada totalmente com agentes autônomos e inteligência artificial. Só para a gente fazer um comparativo, uma cidade que eu gosto muito, que é Florianópolis, demorou 30 anos para eles reformarem a sua principal ponte. E eles em 3 meses conseguiram fazer. O metrô de São Paulo, nem vou falar sobre isso. E aí, só para a gente fazer um salto aqui, e eu fechar, o que vem por aí é só o começo, meus amigos. Aqui é um caçador de neutrinos. Aqui nessa sala tem bilhões de quaquilhões de trilhões de neutrinos. É imperceptível ao olho nu, obviamente. Só que quando você capta um, você consegue ter respostas sobre o Big Bang, sobre os buracos negros e tudo sobre coisas que seriam questões impossíveis para a ciência.
como processo efetivo, o que nós estamos vivendo faz de conta que a gente está no segundo ano do ensino fundamental e de repente a gente vai ter conhecimento de pós-doutorado. Coisas vão acontecer. Como quais? Estamos próximos de curar a senilidade, aonde o que é curar a senilidade? Viver 150 anos sem ter que tomar nenhum remédio. Um exemplo, ali no meio vocês estão vendo uma cama, ela custa $1 milhão, tem 3 mil encomendas já feitas, entregaram 500, você toma todo dia um banho de 15 minutos, ali uma deita por 15 minutos, e ele faz a sua regeneração celular. Nós estamos na última fase, quando eu falo nós, a sociedade científica, de testes em uma vacina que vai detectar 50 tipos de câncer e curar, em testes humanos. 32 pessoas remissivas de HIV. Um processo pequenininho, próximo do coração, que reduz em 90% o impacto do Parkinson. Então, todas as doenças antigas a gente está curando como sociedade. Qual o debate? Neuriva custa $30, você não precisa ter TDAH, não precisa ter nenhum processo de saúde mental, ele te deixa focado por 7 horas. E aí as pessoas estão se dopando agora com Neuriva e tendo alta performance. Só que para nós, $30 a gente consegue, claro. Agora e para a maioria das pessoas, percebe esse índice dos super-humanos? E aí teremos um problema que é uma discussão importante, aonde é sobre os empregos, tá? E aí eu estava em Stanford, falando sobre essas empresas, e aí vejo lá um anúncio, aonde $75 mil mês para você ser um especialista nessa nova era da física IA. O que está acontecendo? Um deslocamento de trabalho. Em Stanford, a primeira vez, se você é formado em ciências da computação, está faltando emprego para os iniciantes. Mas se você tiver uma formação diferenciada, sobrando emprego, $75 mil é bom até para o Vale do Silício esse salário. E aí, por quê? Se em 29 Keynes criou desemprego tecnológico, e em 38 Compton, que foi o reitor mais longevo que ficou no MIT, ele fez um paper que nos dá o norte até hoje, que chama o bicho-papão do desemprego tecnológico. O que ele fala hoje, está provado, de cada um emprego que essas tecnologias estão fechando, está se abrindo 3 novos. O problema é que não dá tempo de preparar as pessoas para isso. Então o debate não é sobre desemprego tecnológico. Temos que cuidar dessas pessoas, mas o debate é sobre empregos frágeis. Peguem dados do DIEESE, 82% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos e meio. Ele entra numa categoria chamada proletariados, ele paga suas contas, chega no dia 20, não sobra 1 centavo para pagar mais nada. E aí, uma hora vai se rebelar. Mas, para a gente acabar bem-vindos à era da educação à prova de robôs. Se você tem um humanoide que faz fábricas que fazem um humanoide de trabalho a cada 4 minutos, o que você sabe que as inteligências artificiais não sabem? Não vai dar tempo de eu falar aqui, mas a gente tem 7 inteligências que são intrínsecas humanas. E aí, o que a gente tem falado em todas as universidades de ponta é a educação à prova de robô, uma educação diferenciada. E aí eu queria só dar um salto sobre o que está se falando agora sobre esse mundo da gestão. A gente está falando agora de liderança quântica, pode parecer papo de espiritualista, mas se você quiser ter hoje uma liderança diferente, pensamento matemático e pensamento humanista. Negócios admiráveis passam por isso agora. E agora, qual é o problema? A administração até aqui, lembra do não aprender coisas novas apenas? Estabilidade, escala e repetição. Acho que nesses 17 minutos ficou claro que isso está um pouco raro, né? E aí como que eu mudo a empresa por dentro se ela foi feita o tempo todo para esse novo mundo? E se a gente falava lá atrás pessoas, processos e tecnologia, agora muito mais do que isso é prioridade. No mundo de muita turbulência e muito ruído, a gente está tendo as prioridades ou só vai deixar a prioridade para o último quarto do ano? Então, bem-vindos ao que a gente chama inteligências sintônicas, inteligências quânticas. Não tenham medo dessa nova inteligência artificial, ela não nos supera em 8 tipos de inteligências intrínsecas humanas, mas nos dá uma forma de pensar completamente diferente. E aí, faz um estudo agora. Eu nasci aqui no centro de São Paulo há 50 anos atrás. Imagine o mundo como vai ser daqui a 50 anos. E aí meu DJ me dá um sonzinho. Uma criança que está nascendo hoje, nessa noite, vai ter um mundo espetacular.
se eu, como técnico otimista racional, posso assegurar que é o melhor momento para a gente estar vivo, tempos fantásticos, e agradecer quem nos mandou para cá. Ótima noite, obrigado. Gil, você sempre deixando a gente com frio na barriga, rapaz. Diz uma coisa, quem ouve tudo isso e não sente minimamente um desconforto, é porque não está tendo a mínima noção do que está acontecendo, né, gente? Porque eu não sei com relação a vocês, quando eu vejo essas coisas, parece que o chão some, né? Porque o que acontece? É tudo novo. A gente deixou de ter o chão como referência. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, para a gente entender um pouco mais, né, sobre esse futuro, o que está sendo construído, especificamente no nosso segmento, né, que é pagamentos, eu queria chamar aqui agora os nossos panelistas. Quero chamar o diretor de negócios digitais do Banco do Brasil. Ele é o cara que teve à frente da primeira transação agêntica do Brasil, que aconteceu no dia 11 de março passado, ontem. Ele traz a perspectiva do emissor, né? Que quem está realmente na linha de frente dessa transformação. Ele vai representar aqui o nosso emissor pioneiro. Pedro Bramão, por favor, seja bem-vindo. Quero chamar a VP de Engenharia e Soluções da Salesforce, e ela é que está à frente do comércio conversacional. Salesforce lançou o Agentforce, que está integrando agentes de IA em plataformas de e-commerce. Ela representa a ponte entre o varejo e o CRM. Thaís, bem-vinda. Gente, infelizmente a gente teve que começar. A Marcela Lacerda está a caminho, tá? Ela está presa no trânsito, mas a gente vai começar em detrimento da agenda de todos e ela entra glamurosa no momento que ela chegar. Então, gente, por favor. Gente, fiquei com frio na barriga, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um starting point muito interessante, que é o que aconteceu recentemente, né? Que colocou o Brasil realmente no cenário global do comércio agêntico, né? Que foi a transação que foi realizada no dia 11 de março, capitaneada pelo Banco do Brasil, junto com a Visa. Pedro, você fez história, né? Teu nomezinho já está lá. Né? Agora conta pra gente o que motivou efetivamente o Banco do Brasil a seguir nessa linha, a dar esse passo pioneiro nesse processo, né, de fazer isso acontecer. Quais foram os medos, né? Quais foram os entraves? Conta um pouquinho dos bastidores do que foi fazer essa primeira transação. Acho que o pessoal, que todo mundo deve estar falando assim, Jesus, né? Por onde eu começo? Conta pra gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Você fala que eu fiz história, mas na verdade foram as equipes, né, do Banco do Brasil de tecnologia, segurança digital, pagamentos do Banco do Brasil e da Visa. O que nos motivou? Primeiro, que a gente percebeu que a adoção de agentes generalistas como o GPT, Perplexity, Gemini, assim, nos impressionou muito a adoção tão massificada dessas soluções. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com, eu vou chamar de tecnologias como metaverso associado ou blockchain de anos anteriores, a gente percebeu que quando uma tecnologia cai nas graças, eu chamo das pessoas médias, que não trabalham necessariamente com tecnologia ou não trabalham com pagamentos, é algo muito importante a se notar. E por que caiu no gosto popular? O mestre Ogilvy fala uma frase que eu gosto muito, que as pessoas não gostam que lhe vendam coisas, elas gostam de comprar. E quando você olha, como você bem falou, o Google enriquecido, ou um buscador enriquecido no começo, ele dá para ver claramente que ele era mais que isso. Qualquer solução de agente generalista começa a permitir coisas, fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Por exemplo, se uma pessoa não é tão versada em matemática, mas quer promover, fazer desafios, exercícios para os seus filhos estudarem matemática, um agente é muito útil. O Google não faz isso.
Você até conseguiria buscar exercícios prontos, mas seu filho conseguiria claramente pegar o gabarito. Então ele começou a fazer um unlock, destravar realmente algumas atividades muito importantes. O segundo, então, a tecnologia ter sido adotada massificadamente foi uma grande motivação para a gente olhar isso. O segundo ponto importante, a gente começou a perceber que a experiência ela estava obviamente incompleta. Por exemplo, a gente comia algo aqui, eu tomei um vinho aqui no restaurante, fiz uma busca num bom restaurante. Se eu quisesse falar, olha, eu quero comprar um vinho parecido com esse, com taninos assim, me dê uma sugestão. Ele até dava sugestões, mas na hora de comprar você tinha que ser redirecionado para outro ambiente. Uma experiência de alguma forma com alguma fricção. Então a gente percebeu que para compra, esses agentes generalistas, eles realmente extravarem todo o seu valor, fazia sentido a gente ter um processo completo ali. E o terceiro aspecto, que na nossa visão acabou sendo o determinante, a busca a concorrência pela principalidade. Embora o brasileiro, como todos, a maioria dos membros aqui já sabem, tem 4, 5 contas, em média, a partir do momento que esse aqui é o axioma de Chamberlain, a partir do momento que o cliente tem vários métodos de pagamento, existe uma certa inércia na troca do meio de pagamento, e se ele usa muito um agente desse, ou o cartão tokenizado, ou o método default que estiver ali, é o que vai acabar sendo priorizado. Então, embora nem sempre ser o primeiro garanta um espaço de competitividade ou de prioridade na mente do consumidor, nesse caso, em que a inércia favoreceria, a inércia de continuar utilizando o método de pagamento, ser um primeiro é importante. E para finalizar minha resposta aqui para você, Valéria, como a gente ainda vê muitos desafios para esse método cair realmente, ir a mercado, nossa expectativa é de segundo semestre, a gente já ter experiência prática para o usuário, quanto antes a gente começar a testar os desafios, entender as fronteiras, realmente conseguir compreender as dificuldades que a gente teria, mais rápido a gente conseguiria conceber algo para o mercado. Então isso motivou um pouco esse pioneirismo do banco junto com a Visa aqui no Brasil. Obrigada, Pedro. Muita sopa de letrinha. Todo mundo conheceu todas as plataformas que ele falou aqui? Quem conhece todas as plataformas? Você falou Gemini, você falou Perplexity, você falou uma meia dúzia delas. Gente, é isso aí, tá? Isso aí tá na mão de todos nós o tempo inteiro, né? Nós estamos falando sobre Lovable, junto com... Cadê ela? Junto com a Cibele, estávamos falando hoje sobre Lovable. Vale a pena vocês irem atrás, esse mundo tá já na nossa mão. E a gente precisa correr atrás dele, né? Porque senão a gente vai ser atropelado, né? Bem, Thaís, você está aí à frente da Salesforce na área de engenharia e a Salesforce lançou o Agent AI, né? Que é hoje um grande, né? Eu sou cliente, tá? Sou cliente da Salesforce. Muito obrigada. É um dos carros-chefes do Salesforce. E você está à frente do comércio conversacional como um todo, né? Olhando para o lado do lojista, para o lado das grandes plataformas, como é que elas estão se preparando tecnologicamente para receber isso, né? Como que isso vai acontecer? O checkout tradicional dentro do e-commerce como a gente conhece hoje vai desaparecer, vai ser completamente transformado? O que está acontecendo? Legal, obrigada. Primeiro, boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, muito feliz de estar aqui, representando a Salesforce, podendo participar desse evento delicioso com vocês e aprendendo com o Pedro sobre essa história incrível de sucesso. Parabéns. Esse comércio agêntico, como a gente já está vendo por aqui, não é futuro, né? Ele já é realidade. Aqui no Brasil, o que eu tenho visto nos nossos clientes é uma adoção ainda mais no pós-venda, vamos chamar assim, mais no atendimento, mais na gestão de onde está o meu pedido, aconteceu um atraso, eu quero trocar. A gente tem, por exemplo, o caso da Privalha, que tem uma agente, a Pri, que foi construída em cima do Agent Force da Salesforce, que conseguiu reduzir 90% a quantidade de atendimentos que eles tinham. E eles já estão deslocando a equipe de atendimento, 90% da equipe de atendimento, que era de 180 pessoas, para outras áreas do negócio, para logística completa e para gerar mais valor de venda. Aqui no Brasil, então, a tendência ainda está mais na área de atendimento. Mas nos Estados Unidos, a gente já tem visto um movimento bem agressivo do personal shopper.
que é esse agente que faz a experiência de compra. E a gente tem um caso com a Shark Tank, que o agente ele é uma inteligência treinada para conhecer os seus motivadores e para te convencer no processo de compra, tirar suas dúvidas, claro, mas direcionar você para os melhores produtos. Ele está no ar há 4 meses e ele aumentou em 17% o valor do carrinho médio dos clientes que compram com ele. Então são resultados bastante expressivos e muito impressionantes. A gente está super animada. A Amazon também lançou um personal shopper que ainda é um pouco programático, né? Mas já traz um pouco essa experiência da compra. Quais são os principais pilares que a gente está vendo em tecnologia? Então, primeiro na primeira fase, né, que a gente chama de awareness, o discovery, como que a gente captura o cliente? Está havendo uma mudança do antigo SEO, que a gente tinha com o Google, para agora para o AEO e o JEO, que são os novos protocolos para que a gente apareça na OpenAI, para que a gente apareça no Gemini, porque os clientes estão agora pesquisando os produtos nos LLMs de mercado. A OpenAI lançou há menos de um mês a plataforma dela de merchandising. Ela lançou ainda em silêncio, porque ainda é piloto, mas já existe uma plataforma de merchandising da OpenAI que é para aí que o futuro do e-commerce vai. Depois dessa fase de awareness, tem toda essa parte do shopper que eu falei para vocês, né? Um agente super personalizado que conhece você. E aqui é onde as marcas têm uma grande oportunidade de se diferenciar. Porque quanto mais informação sobre você ela tiver, melhor serão as recomendações que ela vai fazer. E vai criando uma relação de aquele sempre acerta, então vou comprar naquele ali, aquele sempre acerta. E vai criando uma fidelidade da marca. Então dados é um pilar muito estratégico para todas as empresas começarem a se preparar. O pulo do gato é que a gente vai disponibilizar esses agentes para estarem disponíveis em qualquer canal. O cliente não precisa chegar no seu website. A partir do WhatsApp, ele pode buscar o seu agente que vai fazer todos esses processos, vai fazer a sua personalização de compra, vai colocar num carrinho e vai fechar uma compra através de meios de pagamento agênticos. Isso a gente está muito empolgado. Tô doida para testar um. Testa na Privalia. Privalia é nossa. Gente, vamos lá na Privalia. Vou invadir a Privalia, vamos deixar aquele agente doido. Faz. Então, super legal. Eu acho que um passo para a gente entender é usar o que está disponível para a gente poder experimentar. Agora, falando especificamente do nosso mundo aqui, tem um grande elefante aqui no meio desta sala que se chama fraude chargeback. Né? Quando uma IA compra em nosso nome, né? Por mais que ela esteja com os nossos dados programados, como a gente brinca, alucina. Né? Até hoje alucina. Então você fala assim, me compra uma passagem para Paris, né? Em tal época, com tal grana, tarará. Ele vai lá e compra 10. Compra business. Compra business. Opa, 10 de business. De quem é a culpa? Né? Quem é o responsável? Culpa não, quem é o responsável? Né? Quem faz a plataforma do agente? É o usuário que programa ou põe seus dados no agente? Do varejista que não conseguiu detectar que era uma transação agêntica? É de quem? Como é que vocês veem? Como é que o segmento que está criando isso vê esse viés? A Salesforce é uma empresa careta, vou chamar assim, super conservadora em termos de segurança, o que eu acho um privilégio. Então a gente tem um escritório de ética que trabalha fortemente para pensar no futuro da AI. E assim, não tem uma resposta simples para essa pergunta, né? Mas o que eu vejo que vai acontecer em breve é que a gente vai ter uma regulamentação sobre o uso da IA para performar transações em nome dos humanos. Como a gente fala da LGBT, que existe hoje toda uma legislação que circula esse processo de dados, existirá uma legislação, não tem como a gente não ter uma legislação clara sobre quais são as responsabilidades de qual ator. Porque realmente é isso, a IA ela não é governada 100%, a generativa, ela não é. Ela toma decisões, ela é inteligente. Então ela pode achar que é uma ótima opção para você ir na business. Achei ótimo, a gente não tem o limite do crédito estabelecido. Por mais que você coloque o input, nem sempre ela respeita.
É claro que a gente está avançando também nisso. Hoje a tecnologia ela já é combinada, né, entre ser prescritiva e ser criativa. A gente está criando um pouco, porque precisa ter um determinismo também, não dá para deixar ela tão louca, né? Mas ainda não é 100% garantido. Então, o que eu antecipo é que a gente vai ter, sim, uma regulamentação importante para que isso opere. Eu não sei se o Brasil vai ser um dos primeiros, né? A gente historicamente não é, a gente adota depois de Europa, os Estados Unidos teriam lançado alguma. Mas acredito que não tem como a gente operar no mercado sem legislação. Pedro, o que você acha? Eu acredito muito no axioma de Klein, não existe contrato perfeito, né? E é muito comum que novas tecnologias como essa tragam cenários não previstos e o regulador depois vai tentando tapar buracos. Nessa especialmente, me parece, né, se eu fosse apostar arma na cabeça em 2 minutos para responder, eu diria que as plataformas que orquestram isso é que vão inicialmente ter a responsabilidade combinada com o usuário final. A Stripe, como você sabe, tem aquela visão dos 5 níveis de maturidade do comércio agêntico e que traz no 5º nível um modelo totalmente autônomo, agentes com agentes. Eu confesso que queimei bastante os neurônios aí para ver algum modelo que não teria minimamente um parâmetro inicial. Mesmo no B2B, um parâmetro inicial, inicialmente, tem que ter. Por exemplo, falando da primeira transação, só para dar um exemplo prático, o meu prompt foram 2 comandos. O primeiro, desculpe que os exemplos foram todos bebidas alcoólicas, tá? Mas é porque era para a equipe comemorar. A primeira foi uma caixa de Heineken. O meu prompt foi muito simples. Comprar uma caixa de Heineken, no valor total de R$100, que fosse entregue até 24 horas no escritório. Isso. E eu achei interessante, um construto caixa de Heineken. Tudo bem que como limite de valor, ele claramente, por exemplo, não compraria uma caixa de garrafa 600 ml. Vieram 12 long necks, né? A inovação não foi comprar cerveja, foi a gente não consumir ainda, porque ainda está lá no frigobar, tendendo a milagre. Mas ela chegou 24 horas depois, até 24 horas depois, e veio ok. Mas eu confirmei. Então, foi comprado no Pão de Açúcar. Tá? Então, só comentários, né? Foi comprado no Pão de Açúcar, meu cartão tokenizado. Não foi programado para eu fazer a confirmação, um duplo SIM, uma dupla verificação pelo aplicativo do banco. Recebi o push notification e aprovei. Tá? Esse foi o outro prompt não foi executado. Foi uma cala 12 anos por até R$800. Eu queria um mini milagre. Ou seria batizado, né? Que bom que não comprou. Mas essas 2 ordens foram bem interessantes porque a gente usou como cenários interessantes. Por exemplo, onde é que eu vejo agentes negociando? O estabelecimento comercial poderia claramente ter falado assim, olha, por R$800 eu não vendo. Eu vendo por 900 desde que, por exemplo, ou vendo por 800 desde que você compre 2 unidades. Ou vendo por 800 desde que eu não me entregue na sua casa. Ou no escritório, você venha pegar no centro de distribuição. Ou vendo desde que eu te entregue em 30 dias. Veja que são parâmetros, mas veja que é difícil pensar todos os cenários possíveis em um ambiente de negociação. Ou, por outro lado, eu poderia ter dado o meu comando para o agente e falar assim, olha, eu topo um desvio de até 5% no valor, tá? Ou, se tiver mais de um estabelecimento apresentando o mesmo preço, faça um mini leilão. Presente a condição, a oportunidade do estabelecimento me fazer uma segunda rodada de proposta, ou ainda, no critério de desempate, por exemplo, priorize um estabelecimento no qual eu já tenha comprado alguma coisa ou com uma boa reputação. Veja que boa reputação é um construto. O que significa boa reputação? São menos reclamações do Reclame Aqui? São mais estrelinhas em algo? Com mais reviews? Se for, por exemplo, num estabelecimento, mais reviews positivos, nota média acima de 4? Veja que eu estou dando um exemplo muito trivial de um produto relativamente simples. Agora, imagine se eu estivesse falando de contratar um serviço, um procedimento, ou algo, esse tudo bem, ia ser regulado porque é só maior de 18 anos, mas como tinha meu cadastro, isso foi fácil fazer. Então, veja que só nessa brincadeira aí, eu diria que hoje o maior desafio, obviamente, além das proteções típicas de cyber,
Hoje, por incrível que pareça, é a experiência final para o usuário. Porque, veja, eu estou dando vários exemplos de parametrizador que simplesmente, como a gente não programou ainda a resposta negativa, na vida real, o agente deveria responder: Pedro, não achei. Quer melhorar o preço? Quer apagar a ordem? Ou faz o seguinte, compra desde que seja até 5, 10%. Esse parametrizador, para evitar uma complexidade muito grande de interface, de user experience, a gente só vai aprender, na minha humilde visão, fazendo. Na nossa visão, a gente vai começar com alguns produtos e serviços mais controlados, para ir aprendendo com a experiência que tipo de parâmetros fazem sentido. Você falou de companhia aérea, que aliás foi uma das nossas motivações para também fazer o comércio agente. Eu não sei se tem alguém de companhia aérea aqui, mas, em todo respeito, a compra de passagem aérea a experiência é muito ruim. Mesmo quando você sabe a data, as pessoas que vão viajar, o destino, a companhia aérea, é complicado, vai, não faz. Parece uma Olimpíada, eu chamo Olimpíada de Esquimó. Vai, pesca o crio, luta com os polar e tal. Então, é muito difícil. Então, a nossa... o crio, né? O camarão não é do... Então, a gente viu ali uma grande oportunidade. Olha, quero viajar para um local com baixa probabilidade de chuva nesse período, com bons índices de segurança, que eu gaste no máximo tanto, que tenha voo direto da minha residência, que tenham programações que são do meu estilo, por exemplo, cultura, algum entretenimento musical e um pouquinho de natureza. Veja que hoje, muito dificilmente, você faria uma compra assim diretamente. Você teria que fazer uma busca e depois vai. Então, isso motivou bastante a gente também a investir nisso. Então, esse é um caso que a gente vai priorizar bastante. Temos parceiros que topam fazer, que têm interesse em fazer. Então, a gente acredita que melhorando a experiência do usuário nesse caso, mais pessoas vão até se animar a comprar. Veja que aí abre oportunidades de parceria, inclusive com o setor público. Tem municípios, por exemplo, que, como você bem falou, para se preparar para o comércio agente, vão ter que destacar um pouco dos seus atrativos turísticos, seus elementos. A forma com que ele se posiciona e se apresenta já começou com SEO. Tinha que ter muito clareza de como se divulga, como se posiciona, mas no agente, além de ter muita clareza do posicionamento, dos seus atributos, também vai ter um desafio tecnológico de se adaptar, né? De se preparar e de expor os seus serviços. Cada mergulho um flash, cada resposta uma aula. Né? Vocês são brilhantes. Aí eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu penso bastante e que a gente tenta achar a resposta, mas ela ainda é meio fogue, meio nebulosa, que é a interoperabilidade, né? Depois que saiu na mídia, em 11 de março, a primeira transação agêntica, veio uma avalanche. Não se fala de todo dia sim, dia também, tem alguma coisa de comércio agêntico na mídia. Só para vocês terem uma ideia, até anotei aqui porque eu não lembro todos os nomes, né? A Visa lançou o Visa Intelligent Protocol, que é o protocolo dele para comércio agêntico. A Mastercard lançou o Verifiable Intent, que também não basta verificar a compra, tem que verificar a intenção de comprar, né? A Amex lançou o Amex Commerce Ecosystem, que é não só o protocolo, mas seguro de transação agêntica. Deu chargeback, a Amex cobre. Todo mundo está se movimentando. A Elo, né, no último congresso, o CEO da Elo falou longamente sobre o seu protocolo. Ele não tem nome, pelo menos não achei o nome do protocolo da Elo. E aí você tem o da Stripe, você tem JP Morgan se posicionando a respeito. E pensem o seguinte, pensem que cada protocolo, que geralmente muitos estão sempre atrelados a bandeiras, eles são uma vertical, eles são uma plataforma de agente. Então eu vou perguntar, Sandro, que agente você usa? Eu uso o Mastercard. Ernesto, o que você usa? Eu uso o Visa. E aí, Gil, não, eu estou experimentando da Elo. Quando você pensa do lado do lojista,
virou uma bagunça para o lojista, porque é uma pluralidade de protocolos e esses protocolos estão sendo criados sem conversa entre esses atores. A Visa não fala com a Mastercard, que não fala com o Elo, que não fala com a Amex, que não fala e que não fala. Por quê? Todo mundo querendo se posicionar através do seu protocolo, né? Mas a gente sabe que isso é finito, né? Talvez seja uma intersecção de todos os protocolos o que vencerá. Então eu queria ver com vocês assim, como é que você vê a gente como consumidor indo para uma plataforma dessas e de repente experimentando e não gostando e querendo migrar para outra. Usei da Mastercard, não curti, quero ir da Visa. O que eu faço com o da Mastercard? Reclama com o Celidônio. Celidônio, o que eu faço com a Mastercard? Da Mastercard? O que eu faço? Não, fica e não muda, né? Barreira de saída. O que eu faço? Como é que eu transmito as informações e o treinamento que eu dei para o meu agente naquela plataforma para outra? Eu, como varejista, como é que eu lido com essas diferentes plataformas que têm protocolos diferentes? Nós estamos realmente num momento de construção e como construção ele é confuso. Queria entender a visão de vocês sobre esse lado, sobre o lado receptor da transação e o lado emissor, o lado que tem que treinar, o lado que tem que se responsabilizar por aquilo que está pedindo a gente fazer. Vou te responder fazendo minha perspectiva, fazendo uma analogia com o processo que a gente encontrou construindo os agentes B2B, os agentes que operam dentro das empresas que já têm hoje diversas funções, né? Tem vendedor, tem atendente, tem vários papéis que são agentes que executam. E ele começou exatamente desse jeito, com cada empresa fazendo o seu agente especializado e cada um na sua única linguagem. E hoje, na verdade, o grande desafio da indústria não é construir o agente, é orquestrar os agentes. A camada mais complexa é a orquestração e a governança desses agentes. Que hora eu chamo qual agente? E muitas vezes eu tenho 2 ou 3 tipos de agentes vendedores. Mas eu começo a mapear os skills desses agentes e aí eu sei que para aquela determinada transação, esse é o agente que eu vou chamar. Para outra é o outro agente. Então, a camada de governança e orquestração dos agentes, ela se torna cada vez mais crítica, até mais crítica que os agentes. Porque é ela quem decide quem executa o quê e, mais importante, ela monitora, ela acompanha todas essas plataformas de governança e orquestração, elas têm uma camada de análise de dados e ação muito importante. É como se agora o gerente, a gente estava falando na palestra anterior, né? As equipes vão ter agentes e pessoas trabalhando juntas. E a gente vai ter camadas de avaliação de performance desses agentes de preciso saber o que eles estão fazendo, que conversa eles estão tendo com o meu cliente, como eles estão se posicionando. Então eu vejo que no meio de pagamento, também no curto prazo, a gente vai ter orquestradores desses meios que vai identificar onde cada um funciona melhor. Onde eu pago menos taxa, onde eu ganho mais agilidade, onde eu tenho menos risco. E dependendo da transação que está vindo, eu vou disparar para os meios mais interessantes. Acredito que o mercado vai nessa mesma direção que já aconteceu com os outros agentes mais complexos. Só um ponto que eu esqueci de comentar sobre cyber, que eu acho muito importante. Acredito que muitas empresas aqui representadas construíram modelos bem sofisticados de antifraude, baseado muito no comportamento como device. E isso é um desafio novo também. A gente, por exemplo, na contratação de alguns seguros e mesmo em algumas transações de pagamento, a gente usa, por exemplo, velocidade média de digitação, taxa média de erro no mistyping, inclinação de dispositivo e até pressão em tela na contratação, por exemplo, de seguro celular, para ver se o celular já estava com dano prévio. Veja que numa compra agêntica, essas variáveis, essas informações que depois alimentam as variáveis, elas acabam ficando muito mais banalizadas. Então, tem um investimento muito interessante, um retrofit, vamos chamar assim, de alguns modelos de segurança que estavam se baseando muito, e é bem inteligente usar um behavior no uso de device, mas que o agente você não vai ter esse traço típico, né? esses sinais digitais, literalmente, né? Então, só para lembrar. Segundo ponto, agora sobre a interoperabilidade. Você falou de Stripe.
Eu, particularmente, quando eu olho um pouco de alguns casos de negócio, de protocolos e que tiveram uma interoperabilidade, eu senti falta, sabe, de um player investir um pouco mais forte nisso, que é o setor de adquirência, tá? Porque, olhando no recebimento de transação, porque se for usar ainda o arranjo de cartões, o setor de adquirência ele tem dois papéis, por isso que são adquirentes e credenciadores, né? Tem um papel não só de adquirir a transação, mas também de credenciar o estabelecimento. E olhando friamente, olhando rapidamente, me parece fazer sentido na expansão do serviço de um adquirente, eu também ajudar o estabelecimento comercial a se preparar para esse momento. Quando você olha o relacionamento prático no dia a dia, óbvio que as redes, as bandeiras, elas têm interesse, inclusive expandir suas receitas, mas quem está no contato mais direto do estabelecimento comercial nesse mundo de entrar e começar a receber compras eletrônicas são as adquirentes. É óbvio que você vai ter poucas adquirentes globais, esse é um impedimento, que talvez o retorno do investimento vai ser mais dificultado, porque você não vai ter uma capacidade de distribuição e de evasão dos negócios, já que são mais regionais. Mas a depender do tamanho desse mercado, por exemplo, uma economia do tamanho da brasileira, né, faria sentido, você conseguiria ter um retorno de investimento nesse ponto. O segundo ponto importante é que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que ainda está concebendo um método de pagamento instantâneo, o Brasil já tem um método de pagamento instantâneo bem estabelecido, que é o Pix. E quando você olha o paradigma do comércio agêntico, inclusive pelas expressões que são usadas, é um paradigma baseado na indústria de cartões. E é compreensível, já que as duas grandes bandeiras mundiais, vou considerar Visa e Master as duas grandes bandeiras mundiais, estão nesse modelo de negócio. A partir do momento que o Pix, especialmente nas compras recorrentes, nas compras de maior valor, nos pagamentos feitos por PJ, por exemplo, acabam ampliando a sua presença, a gente vai começar a avaliar friamente se realmente esses protocolos hoje dominados e concebidos por bandeiras vão ser os protocolos padrão, por exemplo, no Brasil. E provavelmente vão ter que ampliar a interoperabilidade para o método de pagamento Pix. Será que vai ser o método de pagamento original? Vamos usar o ITP, por exemplo, como método inicial, o método default de pagamento? Isso ainda está no campo das hipóteses, mas bota um outro tempero na interoperabilidade, tá? Porque se você for usar ITP, por exemplo, como método de pagamento, você não vai poder usar hoje esses protocolos que estão sendo comentados, tá? Eu esqueci de comentar uma parte importante, que assim, para que essa orquestração funcionasse, foram estabelecidos protocolos de mercado. Existem duas linguagens padrão, que hoje chama MCP e A2A, que todos os agentes precisam aprender. Então, você pode ter a sua linguagem própria, mas você precisa falar essa linguagem para comunicar com os outros. Então, eu acredito que a gente também vai evoluir para esse lugar. Perfeito, perfeito. Agora eu fico pensando também um pouco sobre A experiência da gente como consumidor usando plataformas de agente, né? vai dar um trabalho, vai dar um trabalho usar, vai ser divertido, mas vai dar um trabalho, porque pense que você vai ter que treinar esse agente, né? Treinar o seguinte, o que seria? Falar o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta, como você quer, como você não quer. Eu vou comprar passagem aérea, olha. Primeiro você olha a Latam, que é onde eu tenho meus pontos. Depois você olha a Gol, que é o meu segundo predileto. Você consegue comprar se um com o outro tiver um delta de tanto, né? Eu prefiro, se a Latam tiver um overprice em relação a Gol de 10%, tudo bem, pelos pontos eu vou. É um training que você tem que fazer para que aquilo funcione adequadamente. É um trabalho, né? Realmente é um esforço. Então, assim, eu adoro quando o Pedro faz assim, porque ele vai contrapor. Adoro. Então, eu fico pensando, vocês acreditam que essa será a experiência ideal? Porque eu fico olhando a gente, fico pensando o quanto realmente nós, como consumidores, iremos dedicar um tempo a isso. E aí, quanto menos a gente dedica, mais a gente abre flancos, né? Como é que vocês veem?
a experiência ideal da gente como consumidor, aí olhando nós como consumidores usando esse tipo de plataforma? Ele ia discordar e desistiu, me deu o microfone. Me deu o microfone, eu comento, depois eu te dou pra você discordar, que é bom. A intenção da tecnologia é construir agentes totalmente sem fricção. A ideia é que a gente evolua para modelos onde os modelos de LLM específicos que a gente chama, né? Então tem a OpenAI, que é o de um conhecimento comum, conhece tudo da internet inteira. Existem LLMs de comportamento, existem LLMs de viagens aéreas. Então o conjunto dessas inteligências permite conhecer você com poucas palavras. Então você vai dizer, eu quero viajar para o Rio de Janeiro, final de semana no Rio de Janeiro. Talvez ela te faça algumas perguntas. Você tem alguma companhia aérea preferencial? Talvez ela conheça o seu programa de milhagem, aí depende de onde você está fazendo essa pergunta. Se você já estiver fazendo direto no site da Latam, ela vai te conhecer. Idealmente, ela vai te conhecer e ela vai te oferecer já uma passagem melhor. Então, o objetivo da tecnologia é cada vez mais simplificar essa experiência e, idealmente, através do chat, já realizar essa compra. O que a gente quer fazer é o processo completo de compra, desde uma pergunta até o check-out e entrega do produto. A gente está trabalhando para melhorar essa experiência. Hoje eu concordo que ela ainda não é 100%, ela não está pronta para ser 100% comercialmente agêntica, né? Ela está pronta para responder perguntas. Eu uso muito para estudar com os meus filhos também, para fazer questionário, para fazer várias coisas, roteiro de viagem. Tem muitas coisas que ela funciona muito bem. Tem algumas coisas que a gente ainda está em estágio de evolução. E essa experiência totalmente simplificada, a gente cada vez mais te conhecer, você me contando menos. Esse é o nosso objetivo. E acertar, né? Eu vou concordar mais do que discordar. Eu estou com poker face, então. Bom, nós temos uma tese sobre a profusão de agentes. E, como toda tese, ela pode estar redondamente equivocada, né? Um exercício de humildade é trabalhar com essa visão prospectiva, de cenários prospectivos, então vou trabalhar com um dos cenários. Hoje, basicamente, já existem agentes especialistas, obviamente, mas a adoção maior ainda é agentes abrangentes, generalistas. Uma tese nossa é que a pessoa vai ter um agente generalista de maior adoção, de preferência, e alguns agentes especialistas baseados nos seus gostos, nas suas preferências. Esse é um ponto. Segundo ponto, é menos importante saber o quão distante do ideal, mas sim quão melhor é da experiência atual. Explico. Hoje, por exemplo, quando eu compro uma passagem aérea, eu acabo priorizando uma companhia que é onde tem os melhores horários e slots para o local onde eu vou com mais frequência. Não necessariamente eu vou usar um agente, uma aplicação como o Gemini e GPT, eu posso ter essa experiência embarcada no próprio ambiente da companhia aérea, o que reduziria um pouco, por exemplo, talvez o seu alcance, a sua potência de fazer um comparador de coisas, mas em termos da melhoria da experiência em relação ao que é hoje, eu entregaria uma experiência melhor. Esse é o segundo aspecto. Eu não acredito, e não acredito baseado no que eu vejo nas discussões que nós temos com a Amazon, por exemplo, o Mercado Livre, que essas empresas vão simplesmente ignorar a grande audiência que existe em seus ambientes e vão simplesmente deixar que a decisão e a consideração de compra seja totalmente delegada e terceirizada para para aplicações de terceiros. Duvido. Então, óbvio que como o professor Peter Thiel diz, a audiência tem muito poder ali, se ele quer liderar um ecossistema, e esses ambientes são muito mais do que meros e-commerces, eles querem ter todo um ecossistema ao redor, eles vão querer mostrar que ainda assim vale a pena você ir no ambiente, Amazon, Mercado Livre, etc., e por ali usar linguagem natural para explorar e tal. Então, não acho que vai ser tão preto no branco de que, por exemplo, o comércio agente vai ser dominado por 3, 4 grandes aplicações e os grandes ambientes de e-commerce, seja qual for o segmento, vão ficar olhando isso e esperando perder a audiência e todo o direcionamento de compra que isso permite. O terceiro aspecto, como você bem falou, essa parte de regras, de restrições, de parâmetros, como eu comentei, nem o mais criativo dos engenheiros aqui de software ou analista de negócio vai conseguir pensar
um multiparametrizador independente do produto ou serviço. Se você está contratando, por exemplo, um serviço de, sei lá, estético, provavelmente as preocupações e os critérios de desempate e as questões... É muito difícil você fazer uma abstração tão elevada e você criar metacritérios que consiga qualquer produto ou serviço, qualquer oferta ser desempatada. Então, também a gente acredita que ainda a experiência com esses agentes especializados, você vai ter parâmetros mais focados naquilo. E como a Thaís bem falou, você primeiro fazer 2, 3 perguntas inicialmente, você entender, muito bom. Outro agente, só que a gente não está comentando muito, mas que tem dados que são bem interessantes, são as instituições financeiras. Porque, por exemplo, eu consigo ver pelo seu histórico se você compra mais em uma companhia ou em outra. Então, é possível inferir, por exemplo, se você é dominante na compra de uma companhia aérea, nos primeiros retornos de busca, eu priorizar mostrar em primeiro, por exemplo, nesse caso, uma oferta da companhia que você compra com mais frequência. Então, por isso que a vida real vai nos mostrar quais parâmetros fazem mais sentido e ainda que seja uma lombada adicional na experiência, ainda assim enriqueça a eficácia da compra, ou quais parâmetros que são melhor substituídos por uma confirmação, por uma validação ou uma pergunta inicial no direcionamento da jornada de compra. Só fazer um comentário complementar enquanto você liga seu microfone. Mas o assunto da sua pergunta eu acho que é muito crítico, porque nessa competição, quem vai ganhar é a experiência. Onde for mais fácil para você comprar sua passagem e o chat acertar mais rápido o que você quer, é onde vai fidelizar as pessoas. Então, acho que vai ser um jogo importante de definição, mas a tecnologia vai ajudar muito e a lealdade vai ser crucial para se diferenciar. Para que a gente está fazendo tudo isso? Para que a gente está investindo toda essa energia, todo esse desenvolvimento? Mentes brilhantes aqui, gastando seus dias, imaginando saídas e formatos. Para que a gente está fazendo tudo isso, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que a gente vai vender mais, as empresas vão lucrar mais, o ticket médio vai subir, a gente vai colocar gente na roda que hoje não compra, com uma IA ajudando e direcionando, essa pessoa vai ficar mais confiante de comprar? Para quê? Filosófica. Respondendo inicialmente, objetivamente, há experiências de compra que ainda não são assim, realmente fluídas, mesmo com todo o avanço, tecnologias digitais, etc. Veja que o próprio avanço da economia digital, para mim, eu começo a gente com bastante clareza, é a terceira grande onda de transformação digital. Primeiro, internet, segundo, 4G, economia de aplicativos, e a terceira agora, o comércio agíntimo. Veja que a abundância, por exemplo, de métodos de pagamento, a abundância de ambientes, a facilidade de você colocar de pé um ambiente de e-commerce, por um lado é muito interessante, florescem oportunidades, mas geram mais esforço cognitivo do usuário. Antes você tinha um pagamento no local físico, basicamente você usava dinheiro, cheque e cartão. Agora é dinheiro, cheque, menos, cartão, Pix, agora é carteiras de cripto, e aí começa. E orquestradores, e modelos ONANs, e carteiras digitais. Então, quanto mais opções vão surgindo, você também vai tendo uma busca pela simplicidade. E veja que o próprio, aí eu não vou criticar o Google, quem sou eu, mas eu uso internet desde os primórdios, e depois eu explico por que dia 11 de março foi escolhido, e tem uma explicação familiar, quase cabalístico. É negócio de família. Mas veja que para o começo, a própria busca Google, o próprio Google foi matando, isso tem vários artigos mostrando isso, foi matando o seu próprio negócio. Porque para achar algo interessante, você começou a ter mais dificuldade. Ads e páginas encontradas e muito lixo assim, indexado. E aí as pessoas foram para algo que melhorava a experiência. Você fazia uma pergunta e você obtinha uma resposta melhor. Então, por que a gente está investindo nisso? Porque essa experiência se tornou a experiência que eu considero a paradigmática.
Hoje é muito melhor você fazer uma busca, você fazer uma consulta no ambiente de IA generativa do que nos buscadores tradicionais. Então, o próximo passo natural é você fechar a compra por ali. E só uma pequena, assim, uma curiosidade bem interessante sobre o dia 11 de março, é aniversário do meu filho mais velho, Davi. Mas por quê? Há muitas décadas atrás, o primeiro acesso à internet de uma universidade brasileira se conectando com uma universidade estrangeira e baixando um trabalho científico, eu era criança nessa época, meu pai fazia doutorado, era um dos pesquisadores desse assunto, e eu lembro, como se fosse hoje, a primeira conexão baixando um trabalho lá na Universidade de Melbourne, um trabalho que foi uma comemoração dos alunos de doutorado. E meu pai, na época, era criança, não estava entendendo a grandiosidade daquilo, ele falou: Pedrinho, o meu certificado, que era um curso disso, da universidade, eu vou botar só Pedro Bramont. O nome do meu pai é Pedro Paulo Brandão Bramont. Para marcar isso, para você lembrar que você participou da primeira conexão entre a universidade. Aí a gente fez essa brincadeira e falou assim: Davi, para ficar marcado que no seu aniversário ocorreu a primeira transação de comércio agente no Brasil. Atrás de toda a tecnologia existe um pouco de amor. Minha querida família de Marcos. Romântico. Posso dar minha perspectiva, um pouco mais talvez filosófica até, né? Pensando por que a gente está fazendo isso. Eu acho que raras vezes na história da humanidade acontece isso que está acontecendo agora, mas não é a única vez, né? A gente descobriu uma tecnologia que a gente não tem certeza exatamente onde ela vai ser usada. E a gente está num processo de descoberta da IA. Eu acho que ninguém segura o progresso. Esse é o ponto. A gente descobriu uma tecnologia tão poderosa que a humanidade inteira vai crescer. Ontem eu estava estudando história com meu filho, né? Que eu estudo com eles, não sei por que eu comecei a fazer isso, que me cansa. São três. E estava estudando a Revolução Industrial, a invenção da máquina a vapor e como isso gerou fábricas e quantidades de produtos abissais que ninguém sabia se ia ter consumidor, porque que agora a gente produz 100 vezes mais, 1000 vezes mais, para onde a gente vai vender esse monte de produto? E a humanidade inteira se reacomoda a esse novo patamar. Então, eu acho que a gente está exatamente nesse momento onde a gente está mudando o patamar da humanidade. A gente vai ser capaz de produzir, de pensar, de fazer muito mais coisas do que a gente consegue fazer hoje. E a gente está, como a gente falou aqui na abertura, na era pré-histórica da IA. A gente está dando os primeiros passos. Acho que muito vem à frente ainda e é realmente um momento de grande mudança para a humanidade. Ouvindo vocês falarem, eu acho que não tem como a gente não se sentir abençoado por estar vivendo este momento, né? Todos nós praticamente vimos nascer a internet. A gente viu lá o pinhol. Quem nunca? Quem nunca? Todo mundo que riu já se entregou. Mas é um momento assim da gente sentir abençoado mesmo. Acho que essa é a palavra da gente estar vivendo tantas transformações desse mundo. Nossa vida é tudo menos blasé, né? Tudo menos blasé. Mas a gente está chegando perto do final, pessoal. Enquanto vocês estão pensando as perguntas que vocês vão fazer para eles, eu vou fazer uma só, para a gente encerrar aqui oficialmente, passar para vocês. Olhando essa audiência, olhando esse pessoal aqui todo de meios de pagamento, e você tivesse que dar um conselho no que eles deveriam focar ou fazer nos próximos 6 meses para não perder essa onda, o que vocês falariam? Um só? Eu acho que, assim, eu ia pedir para levantar a mão, mas assim, a gente tem que usar. A gente tem que usar o GPT todos os dias, o Gemini todos os dias, o Perplexity. Eu uso várias ferramentas porque a gente tem que conhecer o que cada uma dessas ferramentas faz, para a gente começar a trazer isso para dentro das nossas empresas e para a gente se diferenciar no mercado de trabalho. Isso vai ser padrão para todo mundo. O Excel, o Word é básico. Então, um conselho é, se você não usa todos os dias alguma IA, comece a usar alguma IA pessoalmente todos os dias. Depois você leva isso para sua empresa. Eu ia falar algo mais empresarial, plano de ação, mas vou tomar a liberdade de falar algo um pouco mais filosófico, que é voltar a se especializar
a fazer boas perguntas. E tanto para os estabelecimentos comerciais, para quem trabalha com pagamentos, e na nossa vida, a arte de perguntar não é trivial. E, para mim, eu ouço muito que as pessoas vão se emburrecer com o uso da IA. Por um lado, eu entendo o que está sendo dito por isso, mas por outro, eu vejo que a grande beleza... Quantos anos a gente não falava muito isso de fazer boas perguntas? Antes de trabalhar em banco, eu trabalhei muitos anos como desenvolvedor. E eu lembro que lá no início, antes de agilidade, essas coisas, havia momentos em que você investia bastante tempo na especificação, na conversa, em algo. Agora eu vejo cursos de prompt que, na verdade, se você analisar friamente, não usando a palavra bonita, é a arte de fazer boas perguntas e especificar bem o escopo do que você está querendo buscar. Então, voltar a pensar nas boas perguntas que a gente deve fazer, eu diria que é uma boa preparação. Inspirei aqui. Bem, estamos abertos à temporada de perguntas. Vamos lá, quem quer fazer pergunta? Marcelo, vamos às temporadas de perguntas. Vamos lá, meu querido. Acho que, principalmente para o Pedro, você estava falando dos exemplos, eu estou aqui numa mesa com o pessoal do Open Finance e eu já comecei a imaginar um banco que tem um consentimento de um cliente, um agente usando isso daí, e dá para pensar um monte de coisa bacana, mas a pergunta é, o que a gente, não sei se a gente tem limitação em regulação, ou que desafios que a gente tem em regulação para que a gente realmente possa dar asas à imaginação? Deixa eu, assim, duas perspectivas. Trabalhei antes com Open Finance, então, o nascimento do Open Finance do banco, na época eu estava como responsável pelo banco, e veja que lá no Nascedouro a gente via alguns casos de uso muito interessantes, e os casos de uso que hoje, por exemplo, o Banco do Brasil explora com mais valor, não são os inicialmente concebidos, tá? Então, só um comentário. Sobre a regulação, eu destacaria 3 pontos inicialmente que deveriam ser o foco da regulação. A responsabilidade na cadeia, isso não é trivial, não é meramente direito do consumidor, porque aqui não estamos falando de algo intencionalmente lesivo, né, que vai querer fazer algum tipo de dano ao consumidor, mas nós já falamos, há delírio, há interpretação, às vezes não necessariamente delírio, mas há uma interpretação levemente, eu vejo isso até em coisas elementares. Eu fui um dia botar, por exemplo, um treinador de tênis para meu filho, que é aquele equipamentozinho, veio um livro, treinador de tênis, então coisas muito simples, né, literal. Então a responsabilidade na cadeia, a gente tem um bom ponto de partida, que é a responsabilidade hoje na cadeia. Segundo elemento, a velocidade da reparação do problema, inclusive é um dos 4 guidelines do CAD britânico, né, do CMA, Capital Markets Authority britânico, que é a velocidade em que, detectado um problema, você repara o problema. Numa compra, por exemplo, em que um ser humano entra, compra, você tem uma certa velocidade de reparação, que numa compra agêntica, até pela volumetria, levar 1 hora para reparar, por exemplo, pode gerar um problema no estoque de um estabelecimento comercial, porque a coisa não é só quem paga ou quem volta. Imagina uma compra incorreta disparar um monte de pedido de estoque e isso gerar depois uma interrupção. Então, assim, a velocidade da reparação, que é algo que na indústria hoje de pagamentos a gente não tem muito, o Pix veio com o MED, tem algumas regras de reparação, mas na indústria de cartões isso é um pouco mais autorregulado. Então, a velocidade da reparação. E o terceiro aspecto, para mim, são as questões de concorrência. A Valéria mencionou aqui a interoperabilidade. Eu entendo que aqui o regulador brasileiro vai dar uma pitada de obrigação de uma maior interoperabilidade para não gerar, eu vou falar a palavra dura, mas feudos nesse momento. Então a regulação aí vai ter que fazer um pró-concorrência, não pró-concorrência, mas pró-interoperabilidade, para que o Pix tenha um local de protagonismo nesse arranjo. E isso pode gerar uma certa tensão
e a tensão criativa, nesse caso, entre players do ecossistema. Eu não conheço a regulação, então eu vou levar a sua pergunta para o outro lado. Mas que eu acho que é importante também nesse momento, é o que a gente tem discutido muito na indústria de tecnologia. Eu estou nessa indústria há muito tempo e algumas vezes a gente tem momentos como esse. É um momento de pura inovação. É um pouco clichê, mas é o que a gente fala sobre inovação, a gente tem que estar aberto a errar. Eu acho que se a gente olhar as restrições atuais e tentar construir em cima dela, não vai funcionar. Porque as restrições atuais, elas são pensadas para os modelos atuais. E a gente está pensando novos modelos. Então eu acho que a gente tem que pensar um modelo ideal e aí a gente vai ajustando no meio do caminho para, putz, isso aqui não vai funcionar por causa dessa aqui. E eventualmente a gente vai começar a pedir mudanças de situações atuais porque a gente está num momento de transformação. Então a minha recomendação é fazer ao contrário. E qual que é o futuro que a gente vê? Onde a gente quer chegar? Começa a construir e a gente vai ver aonde está quebrando e como que a gente remove aquele obstáculo. Se é um obstáculo que eu vou ter que contornar ou se eu vou ter que trabalhar na mudança dele. Porque as regras que existem atualmente não foram pensadas para esse futuro. A gente vai ter que repensar. Então, se a gente considerar ela como muito blocker, provavelmente o que a gente construir vai mudar em pouco tempo. Como diria Gil Giardelli, não se desbrava novas terras usando velhos mapas. E dele. Sandrão, sei que você deu uma pergunta aqui. Meninos, eu trafego em duas vertentes muito diferentes, né? Eu tenho uma fintech em que eu sou homologado Visa, faço pré-pago, tudo isso, tecnologia. E tem uma outra área que é a área de comunicação, que tem um programa de rádio, de TV, rock and roll. E o que acontece? Eu utilizo a tecnologia nos dois segmentos, né? Aumentei a produtividade em 40%, 50% usando agentes dentro da minha empresa de tecnologia para codar, fazer tudo. E do outro lado, né, eu vou fazer uma exposição agora e participar de um livro de poesia, fazendo poesia e obras de arte com tecnologia, com GTP, com Gemini. Mas o que eu vejo? Fiz música, né, eu entrevistei o Clemente do Plebe Hood ontem e fiz uma música para ele que ele falou que vai gravar. E ela foi feita com o IA. Né? Pergunta que eu faço para vocês, tendo nesse universo duro que eu conheço da fintech, como que vocês colocam a humanidade para saber que a compra não está sendo bem feita, que eu não estou sendo bem atendido? No universo financeiro que a gente trabalha, no universo tecnológico, às vezes os departamentos se enclausuram. Eu sou tecnologia, você não entende o que eu estou falando. Não, eu sou marketing, sou comunicação, você abraça a árvore, né? Então, como é que vocês trabalham isso? Porque nós estamos num limite de como eu vou usar a tecnologia para suprir necessidades do coração, da humanidade e tal, de compra. Como é que vocês estão trafegando dentro das grandes corporações isso? Eu acho que há coisas que a gente consegue prescrever, procedimentos, normas e abordagens, e outras que nós trabalhamos baseados em princípios, né? Um princípio que pelo menos o Banco do Brasil está adotando nesse momento, e eu compartilho muito dessa visão. Vai parecer um jogo de palavras, mas não é. É o digital mais humano e o humano mais digital. Desde as mensagens até a interpretação, muitas vezes, das intenções. Isso parece muito, assim, abstrato, mas você, com poucas perguntas, você consegue enquadrar, muitas vezes, por exemplo, um processo de compra ou uma abordagem. Eu vi a aplicação ano passado eu tive uma questão cardíaca, né? Eu tive uma miocardite, quase morri, e vi na pele, assim, demorar 4 horas para entender o que eu estava tendo, e aí sim depois recebi o tratamento adequado, e vi o mesmo hospital, depois de 1 ano de investimento, um agente especializado em cardiologia, neurologia, etc. Eu fiz o meu mesmo caso, traduzindo, e as probabilidades de diagnóstico e prognóstico.
E aquilo ali foi algo muito bonito, porque, por um lado, você pode considerar eficiência, um ganho por eficiência, mas, por outro, vai resultar na redução de erros médicos. Por um lado, você vai conseguir ter, eventualmente, um ganho de produtividade, tendo um pagamento médio para médicos menos experientes menor, um modelo diferente, mas, por outro, por exemplo, em vez de um ambiente de um público de saúde, em vez de aguardar 8 horas para ser atendido, provavelmente vai ter uma avaliação em minutos. Então, quando a gente olha o efeito colateral positivo dos ganhos que esse ganho de eficiência e uma visão mais personalizada, realmente é muito interessante. A Michelle, que está no seu lado aí, ela implementou no banco, por exemplo, o primeiro caso real de IA generativa. Em qual aspecto? Respondendo, o Banco do Brasil tem mais de 90 mil funcionários, né, em todos os cantos do Brasil. E todo dia pergunta, dúvida, reclamação, sugestão, etc. Então, ela desbravou um caminho de interpretar e responder às questões que esses dezenas de milhares de funcionários apresentavam. Pode parecer um lado só de ganho de eficiência. Eu prefiro ver pessoas que estão ali atendendo clientes, se relacionando com o cliente, recebendo uma resposta melhor, mais qualificada, aderente às normas e mais rápida, para ela poder atender melhor o seu cliente e ter um dia mais adequado, ouvindo menos reclamação, etc. Então, embora minha visão é uma atitude boa vale mais do que 1 milhão de boas intenções, eu prefiro muito ver o lado positivo, os efeitos positivos do que a gente está. Você deu 3 exemplos de coisas interessantes que foram concebidas, que talvez, se você tivesse usado os métodos tradicionais, que eu não vou falar antigos, talvez você não teria feito essas 3, você teria feito uma. E aí você estaria privando o mundo de conhecer, por exemplo, um pouco da sua arte. Então eu vejo desse lado um pouco mais otimista, talvez ingenuamente, mas um pouco mais otimista com isso. Eu visito muitos clientes para conversar sobre IA e eu vejo claramente que hoje o mundo está dividido. Tem empresas que têm firmemente um objetivo de reduzir, de ganhar produtividade, reduzir custo e fazer da IA um mecanismo de economia. E tem empresas que já estão preparadas para um mundo de IA com humanos. A visão da Salesforce é muito clara. A gente acredita no futuro onde a IA não opera sem humanos. A IA aumenta o trabalho dos humanos. E a nossa proposta é que as empresas repensem os processos, porque os processos que a gente executa hoje, o processo de compras, ele foi desenhado para humanos operarem. A gente precisa olhar para esse processo e repensar onde eu posso colocar agentes, onde eu preciso de humanos, quantas pessoas eu preciso, quantas pessoas me sobram para atacar mercados que eu não ataco, para atuar em áreas que eu não atuo. Então a IA pode permitir as empresas ampliarem o seu escopo se elas forem eficientes e inteligentes para usar a combinação entre humanos e agentes. Mas acho que ainda não é um ponto onde todas as empresas brasileiras estão. Acho que quem focar muito na produtividade vai, na minha opinião, vai errar, porque vai encurtar quando o mercado está expandindo. Eu acho que o olhar é o que eu posso fazer que eu não faço hoje. Bem, gente, estamos chegando ao final. Infelizmente o horário, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas para mim fica muito claro que a gente tem mais perguntas que respostas. E isso é uma maravilha, né? Está vivendo realmente um momento de transformação. E dentro da Pagos, a gente tem o grupo de trabalho de comércio agente, do manual. E nós, com a ajuda da Cibele, fizemos o manual do comércio agente, pô. Então, através do manual, vocês vão ter... Se vocês conseguem baixar o arquivo ou lê-lo online, ele está muito, muito completo, de glossário ao futuro, como é que funciona, o que é esperado. Realmente ele está muito completo, porque a gente precisa, sim, começar a colocar o pé nessa nova realidade. E não é nem mais só um pé, agora são os 2. Para a gente não ficar de 4 amanhã, né? Tem que colocar os 2 pés, senão daqui a pouco a gente fica de 4 para a tecnologia. E isso não é bom. Então, gente, depois a gente também vai postar lá no grupo o QR Code, todos os detalhes. Deem um feedback para nós, a gente está bem contente com o trabalho. E quem quiser participar do grupo, que inclusive o Pedro já está
Você está convidada, Thaís. A gente lê sobre tudo que está... Eu compartilho o link de todos os documentos que estão circulando pelo planeta sobre isso. Vocês estão convidados, é só também avisar a gente que a gente inclui. Tio Ernesto. Tudo que é bom acaba uma hora. A Thaís falou uma coisa fantástica que eu sigo à risca todos os dias. 15 minutos, meia hora, o tempo que for, dedique-se a alguma ferramenta, aprender alguma ferramenta de IA e como ela pode verdadeiramente te apoiar, te ajudar no seu dia a dia. Não é simplesmente fazer uma coisa errada mais rapidamente, ao contrário, vai te ajudar a pensar. Eu digo para meus filhos todo dia, o dia vale a pena se a gente aprender alguma coisa nova naquele dia, nem que seja uma fórmula no Excel. Então isso é uma coisa. A Pagos, assim como a gente faz esse relacionamento super legal aqui, as reuniões, enfim, essa troca de informações, como a Valéria comentou, e aí mais uma vez um agradecimento a esse grupo de trabalho que ela lidera, que a Sibeli está aqui, mais algumas pessoas, que é a capacitação. Ela falou no manual, eu nem gosto dessa palavra manual, porque manual pensa em mão, né, alguma coisa assim, mas o fato é, lançamos, né, preparamos com muito carinho, tudo não, né? Quem sou eu para falar tudo, né? Porque esse negócio, garanto que esse material, esse e-book, né? Já deve estar ultrapassado, porque ele foi lançado hoje de manhã e agora à tarde já deve ter alguma coisa nova, né? Enfim, ele já está disponível, né? Então hoje, para vocês todos, já está liberado para ver, tanto baixar como PDF, como ver a versão online. A partir de amanhã, nós vamos fazer toda a divulgação nas redes sociais desse material de capacitação e aí, só que lá quem clicar vai ter que botar nome, telefone, nome, celular, e-mail, essas coisas. Então acho que é mais uma coisa legal aí que a Pagos está oferecendo. Eu acho que Thaís, Pedro e principalmente Valéria, você que organizou isso com tanto carinho, a todo mundo, o Gil está aqui do meu lado, então nem... Gil, por favor, você pode ir lá para o palco, por favor? O Gil não é Red Bull, mas ele nos dá asa. Ok, já estou voando, né? Eu ia até fazer uma pergunta, mas não vou fazer uma pergunta, porque a pergunta é o uso Conversamos, a partir daqui está criado mais um canal, e a gente quer vocês muito presentes com a Pagos. A gente tem uma tradição em cada evento de presentear vocês com um boné e uma camiseta da Pagos, para que vocês possam, enfim, se sentir já como membros da Pagos, tá? E realmente é um agradecimento enorme a vocês e a todos vocês que vieram hoje à noite aqui pela presença, tá bom? Ajudem a gente a divulgar cada vez mais as iniciativas da Pagos, participem dos grupos de trabalho. Uma ótima noite. Temos uma fotografia, o Lincoln, que faz isso melhor do que eu, temos a foto oficial do evento. Graças a Deus,